Good morning. Bom dia! You guys look fired up this morning. Vocês parecem que estão incendiados hoje de manhã. You know, one of the things that you have to forgive my voice, first of all. Sabe de uma coisa? Você precisa primeiramente perdoar a minha voz aqui, porque eu tô rouco. One of the things that I love about Jesus Uma das coisas que eu amo acerca de Jesus is that Jesus never é changes. que Jesus nunca muda. The Bible lets us know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. God the Father says, I am the Lord, He's God, and He changes not. O nosso Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. One of the biggest lies that the devil lays on us in this hour Uma das grandes mentiras que o inimigo tem plantado nos nossos dias is that God would do something in the book of Acts é que Deus pode fazer algumas coisas no livro de Atos, in the days of the apostles, nos dias dos apóstolos, in the early church, na igreja primitiva, that He wouldn't do now. que ele não pode ou não tem poder para fazer agora. There's an entire theology around that. Existe uma teologia inteira ao redor disso, It's called cessationism. e é chamado sensacionalismo. It's kind of like when John the apostle died on the island of Patmos. É quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, That God got out of the supernatural miracle working business. e Deus estava ocupado fazendo uma obra sobrenatural de milagres. That God got out of the healing É business. como se Deus tivesse saído desse tipo de trabalho de milagres. Sometimes there are even people that go to spirit-filled churches, Algumas pessoas às vezes até vão para igrejas cheias do Espírito, and on the walls of their church it states that they believe in something. e nas suas paredes estão escritos frases que eles acreditam em But algo. what you really believe in Mas o que eles realmente estão crendo is not just written on paper. não está escrito em papéis. It's written on your lifestyle Está every day. escrito no seu estilo de vida todos os dias. When you really believe in healing, Quando você realmente acredita em cura, when you really believe that Jesus is the healer, quando você realmente acredita que Jesus é quem cura, that revelation essa revelação produces a conviction. produz uma convicção. Out of that conviction E através dessa convicção comes a movement. vem o movimento. When I was young in the Lord, Quando eu era jovem no Senhor, I would see people move in healing, eu via pessoas se movendo em cura. and I wanted to move in it. E eu também queria me mover nisso. Maybe initially, Talvez inicialmente my motives weren't great, as minhas motivações não eram as melhores. but in time, God worked with my Mas com o motives. tempo Deus começou a trabalhar nas minhas motivações. The whole purpose of wanting to see healing Todo o propósito de querermos ver curas is not getting what I want from God. não é receber o que eu quero de Deus, It's getting all that Jesus purchased for us at Calvary. mas é receber tudo que Jesus comprou na cruz do Calvário. Let me say that again. Deixa eu te dizer novamente. One of the core beliefs in healing for me Uma das crenças centrais da minha vida is I'm not trying to get what I want from é Jesus. que eu não estou tentando pegar aquilo que eu simplesmente desejo de Jesus. I'm not trying to build my reputation. Eu não estou tentando construir a minha reputação. I'm trying to get everything that Jesus shed his blood for the person in front Eu of me. quero tudo aquilo pelo qual Jesus deu o seu sangue na cruz do Calvário. I want the goodness and the nature of the Father to show up and show off. Eu quero a natureza e a bondade de Deus manifesta na minha vida. I want the name of Jesus to be made famous on the lips of a Eu generation. quero que o nome de Jesus seja feito famoso nos lábios de uma How geração. many of you are with me on that? Quantos de vocês estão comigo nisso? All right, I got to tell you the story. Então vamos lá que eu tenho que te contar uma história. When I was a baby Christian, Quando eu era um cristão, um bebê na fé, I saw this man of God be used in power. eu vi aqueles homens de Deus serem usados em poder. He was and is a mighty evangelist. Eles eram usados como um grande evangelista. Somebody first gave me a cassette tape of him preaching. A primeira vez uma pessoa me deu uma fita cassete da sua pregação. And he preached this message, A Time for Fire. E ele pregou essa mensagem, um tempo de fogo. It so lit my heart Aquilo tocou meu coração. that it was right after that Que logo depois disso,
that I recognized that God was saying to me eu reconheci, entendi que Deus estava dizendo para mim to lay down my computer engineering degree que eu deixasse de lado a minha graduação em engenharia de computação and that God was calling me to vocational ministry. e que Deus estava me chamando para a vocação do ministério. Now I said vocational, Agora eu falo sobre vocacional. I didn't say full-time Eu não ministry. estou falando sobre ser tempo integral no We're ministério. all called to full-time ministry. Todos nós somos chamados a tempo integral aqui. Why? Por quê? Because you can't be a part-time worshiper of a full-time God. Porque você não pode ser um adorador parcial de um Deus integral. Right? Certo? Jesus didn't have a part-time job on the cross. Jesus não tinha não fez uma obra parcial He na took all cruz. the sins of all mankind of all time. Ele levou todos os pecados de toda a humanidade por todos os tempos. A witness isn't what I do. Testemunhar daquilo que eu faço. The witness is who I am. A testemunha não é o testemunho não é o que eu faço, mas quem eu sou. The Bible says E a Bíblia diz the Holy Spirit would come upon us que o Espírito Santo virá sobre nós and we would become e witnesses. nós nos tornaremos testemunhas. So I saw this man Então eu vi aquele homem. and I said, God, I want more of Eu Jesus. disse, Deus, eu quero mais de Jesus. Somehow I got to get to this guy. De alguma maneira eu preciso chegar até esse cara. So I'm going to finish that story but tell you another story. Eu vou já terminar essa história, mas eu vou te contar uma outra história. First time I was in this man of God's meeting. A primeira vez que eu estive na reunião desse grande homem de Deus, And Todd and the team knows this man of God. His name's Mario Murillo. e o Todd e o time conhecem, o nome dele é Maury Marullo. He came and did a meeting in my hometown of Oakland, California. Ele veio fazer uma reunião na minha própria cidade, de Oakland, na Califórnia. So I drove back from college back to my hometown of Oakland, California. Então eu saí da faculdade para ir até a minha cidade, na Oakland, na He Califórnia. preached this powerful E message. ele pregou aquela mensagem poderosa. It was so powerful, I wanted to get saved all over again. Era tão poderosa que eu queria me converter de novo. He came to the end at the altar call, Ele chegou ao final, no momento do apelo, and there was a precious woman in a wheelchair. e havia uma mulher preciosa ali na cadeira de roda. And he said to this woman in the wheelchair, E ele disse para aquela mulher na cadeira de roda, he says, ma'am, ele disse, senhora, the power of God is on you. o poder de Deus está sobre você. Get out of that wheelchair. Levanta dessa cadeira de rodas. I had never seen anyone be that bold with Eu Jesus. nunca vi ninguém ser tão ousado assim em Jesus. Someone so confident that Jesus, the healer, would show up like that. Alguém tão confiante que poderia crer que Jesus iria se manifestar em cura Now assim. notice this. Mas note o seguinte, He didn't pray for the woman to get up out the wheelchair. ele não orou por aquela mulher para que ela se levantasse da cadeira de Listen to me. roda. Ouça, Nothing wrong in praying for the sick. não existe nenhum erro em orar pelos But enfermos. Jesus told us to heal the Mas sick. Jesus disse para nós, cure os You enfermos. got to know you got something. Você precisa entender que você tem algo. Peter, the apostle, said, silver or gold, I have not. O apóstolo Pedro disse, eu não tenho nem ouro But nem such I prata. have. Mas o que eu tenho, Give unto you. eu te dou. Peter knew he had something. Pedro sabia que ele tinha algo. So he said to the woman, get out of the Então ele wheelchair. disse para a mulher, levante da sua cadeira de rodas. Guess what happened? Veja só o que aconteceu. Nothing. Nada. He said a second time, Ele disse a segunda vez, ma'am, senhora, the power of God is on you. o poder de Deus está sobre Get out of você. this wheelchair. Levante dessa cadeira She de doesn't roda. move. Ela não se moveu. At this particular time, Então, nesse momento específico, you could feel like people gasping in the você Colosseum. podia ouvir a murmuração do povo ali naquele coliseu. I'm thinking this guy, man, has got faith. Eu acho que ele estava dizendo assim, cara, eu acho que esse cara é uma fraude. There is nothing in the atmosphere that could be felt Não tinha nada na atmosfera que pudesse ser sentido, that would support his confidence. que pudesse apoiar e her to suportar get out a of the confiança dele para que aquela mulher se levantasse da cadeira de rodas. I learned a healing principle right there. Eu aprendi um princípio de cura bem aí. I can't look to the circumstances around me. Eu não posso olhar para as circunstâncias ao meu redor. I've got to look to the Jesus who is the healer within me. Eu preciso olhar para Jesus, que é aquele quem cura que está em mim. Let me communicate that better. Espera aí, deixa eu comunicar isso melhor. If I'm praying for
Paulo, Se eu estiver orando pelo Paulo, and Paulo has a condition, e Paulo tem uma certa condição, if I'm praying for him, se eu estiver orando por ele, I'm not focusing on the condition. eu não estou focado na condição dele. I'm not focusing on a torn rotator cuff. Eu não estou focado na casca, naquilo que está Too acontecendo. often when we pray, we're focusing on the disease. Na maioria das vezes nós focamos na enfermidade. We're focusing on the expression of people around us. Estamos focados na expressão das We're pessoas. looking for the flesh to substantiate what we should look for in the spirit. Estamos focados na expressão das pessoas ao nosso redor. Estamos procurando o que é que as pessoas estão vendo. It's not like I gotta beg God to be good. Também não é que eu tenho que implorar a Deus para que Ele seja bom. He is good. Deus é bom. God knows he's got a torn rotator cuff. Deus sabe que Ele tem um problema, uma condição. I don't need to keep focusing on it to get God to move. E eu não preciso ficar focado na condição dele para que Deus se mova. I need to dwell on the Father's presence and Eu- his goodness within me. Eu preciso depender da bondade, da presença de Deus que já habita My em mim. focus is on Jehovah Rapha, the God that heals. O meu foco é em Jeová Rafá, o Deus que cura. That little shift Aquela pequena mudança is huge in terms of seeing healing. é grande em termos de ver cura You acontecer. pray for someone's knee. Você ora pelo joelho de alguém. It's easy to start being drawn towards the knee. É fácil você começar a ficar focado no joelho. You see someone in a wheelchair. Você vê alguém na cadeira de roda. All of a sudden in your mind you think, oh my God, this is E huge. de repente você olha e você fala, misericórdia, esse negócio aqui é grande. And then doubt and reasoning begins to fill your E thoughts. talvez você comece a ficar tentando racionalizar But demais. you have got to know that a God in heaven Mas você precisa saber que Deus no céu, that has the creation of the earth on his resume, que tem no seu currículo a criação do universo, getting up out of the tomb as a testimony, se levantou do túmulo como um testemunho. is not intimidated by a wheelchair or paralysis. Ele não está de maneira alguma intimidado com uma cadeira de rodas ou com uma paralisia. So how many of you want to know what happened next? Então, quantos de vocês querem saber o que aconteceu depois? Okay, here it is. Então, vamos lá. The woman doesn't move. A mulher não se So moveu. he asked an usher, Então, a gente pediu um diácono. would you come help me? Um ajudador, vem que você pode nos ajudar. This lady right here Essa mulher bem ali, is supposed to walk. ela deveria andar. The usher came and put his hands on the lady. Então o diácono veio e colocou a mão sobre aquela mulher. She was startled. She was shocked. Ela estava chocada. Because when the hand came on her, she didn't expect it. Ela estava em choque porque quando a mão tocou nela, ela não She esperava. suddenly jumps out of the Ela de wheelchair. repente se levanta da cadeira de rodas. Hallelujah! Aleluia! She had this blanket on her legs. Ela tinha aquela toalha, aquele lençol nas suas pernas. The blanket fell to the E aquele ground. lençol caiu ao chão. It was almost symbolic to me Para mim foi algo quase que simbólico. that everything that covered God's glory Que tudo aquilo que cobre a glória de Deus is being removed. está sendo removido. The woman took a first step, A mulher deu então o primeiro passo. and then she took another step, E aí depois ela deu outro and then passo. she began to walk E aí quicker. ela começou a andar And then she rápido. began to E aí ela run. começou a correr. When that happened, Quando isso aconteceu, everybody in the place began to clap and applaud, just todo like- mundo naquele lugar começou a aplaudir. except for me and a young college student I had led to the Lord. Exceto eu e um outro estudante que eu tinha conduzido até o Senhor. At this time, we're both college students. Nesse momento nós dois éramos I led this estudantes. dude to the Lord, Eu tinha conduzido aquele estudante ao Senhor. but we weren't ready for what we're about to Mas see. nós não estávamos prontos para ver, When para this woman started enfrentar running- aquilo que a gente ia ver. Quando aquela mulher começou, Everybody else started clapping. todo mundo começou a aplaudir. My friend Randy and I, Meu amigo we Randy e hit eu the floor crying. caímos ao chão We chorando. couldn't clap. Nós não conseguimos aplaudir. I'm not saying their response was inappropriate. Eu não estou falando que a resposta das pessoas foi inapropriada. In that moment, I saw the tangible love of Jesus. Naquele momento nós vimos a presença This tangível do amor de Deus. this woman and her family's lives forever changed. A vida daquela mulher e da sua família foi mudada completamente para A sempre. testimony of the power of God is going to be broadcasted. Testemunho da bondade de Deus vai ser transmitido. So the question is, Então a pergunta é: why didn't she get out of the wheelchair the first time he said, get up?
Por que que ela não se levantou da cadeira de roda a primeira vez que ele disse se levanta? Second time, he said, get up. A segunda vez ele disse levante-se. She got up on the third time when the usher touched him. Ela se levantou na terceira vez quando o diácono tocou nela. Here is the answer. Aí está a resposta. The woman was from Asia. A mulher era da Ásia. She didn't understand English. Ela não entendia inglês. When he said, get up, Quando ele disse levanta, he might as well been speaking, Swahili. She didn't understand what he talvez said. ela estava pensando que ele estava falando em Swahili, e ela não estava entendendo nada. But when the usher placed his hand on her, Mas quando o diácono colocou a mão sobre she ela, felt something shoot through her. ela sentiu alguma coisa que tinha Stood que her on her fazer. feet. Ela ficou de pé. Her entire Asian family, Toda a sua família asiática, they lived in America. eles vivem na América. They brought their elderly auntie to the meeting, Eles trouxeram uma senhora para a not reunião, knowing what was going to happen. não sabendo o que iria acontecer. She came in pushed in a wheelchair. Aquela mulher chegou empurrada pela cadeira She de left rodas. pushing a wheelchair. E ela saiu empurrando a cadeira de rodas. Now here is the deal. Agora, tem um negócio aqui. Is it possible Será que é possível that the presence of God is someplace to heal, que a presença do Senhor esteja em algum lugar para curar, but someone doesn't step into their healing? mas alguém não caminha ou não caminha em direção a essa And cura? the interference that's being run E a interferência que está acontecendo is right between their ears está exatamente entre os seus ouvidos, because they don't understand what the Father is saying. porque eles não estão entendendo o que o Pai está dizendo. I want you to listen to this passage. Eu gostaria que você lesse comigo essa passagem. Luke chapter 5, verse 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Luke 5:17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Now it happened on a certain day as Jesus was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. Versículo 17. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando e chamava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. And when they could not find out how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts?" E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é o que diz blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Which is easier to say, "Your sins are forgiven you," or to say, "Rise up and walk"? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, "I say to you, arise, take up your bed and go to your house." Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Immediately he rose up before him, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed. They glorified God and were filled with fear, saying, "We have seen strange things today." Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus
e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. I love this story Eu amo essa história, because there were 4 friends porque aqui existem 4 amigos that grabbed this paralyzed man que pegaram esse paralítico, because they were so convinced porque eles estavam tão that convencidos if they could expose him to the goodness of Jesus, que se eles expusessem esse homem à bondade de Jesus, the power and love of the Messiah, o poder e o amor do Messias, that this man could have hope. esse homem poderia então ter esperança. But there were some obstacles. Mas havia ali alguns obstáculos. Many times when it comes to the healing ministry, Muitas vezes quando chegamos na margem do ministério, if you're not willing to work through obstacles, se você não estiver disposto a trabalhar através dos obstáculos, you won't see what Jesus wants you to see. você não vai ver aquilo que Jesus quer que você veja. I believe Eu acredito that there are greater depths to Jesus. que existem coisas mais profundas até chegarmos em Jesus. There's more to the Father's glory resting on me Existem mais coisas além dessa glória que reside em mim, than what I'm currently walking in. que eu preciso, talvez hoje ainda esteja engatinhando. When I was in that meeting and saw that woman get out of Quando wheelchair, eu estava naquela reunião e vi aquela mulher se levantar da cadeira de rodas, in that moment, I said a prayer before the Lord. naquele momento eu fiz uma oração ao Senhor. I said, Jesus, Eu disse: Jesus, please, por favor, whatever you have to do in me, aquilo que o Senhor tem que fazer em mim, I intend to see eu quero ver and have e ter all that you intended for me to have. tudo aquilo que o Senhor quer que eu tenha, That people would hit their face because the glory of God is seen. para que as pessoas possam prostrar as The suas love of faces, God is felt. porque a glória de Deus vai se derramar e o amor também naquele lugar. So let's say this. Então vamos dizer isso: None of us have arrived. nenhum de nós chegamos. I was having this awesome conversation with Eu Todd estava numa conversa tremenda ali com o Todd. last night after the meeting. Ontem à noite, depois da reunião, Todd was saying this very thing, o Todd estava dizendo o seguinte: that none of us have arrived. que nenhum de nós ainda There's chegamos, so many levels porque tem tantos níveis that I hunger to grow. que a nossa fome de crescer, No matter what I've seen, não importa o que eu já tenha visto, I'm grateful to God, eu sou grato a Deus, but I'm not satisfied. mas eu não estou satisfeito, That is the limit. porque Deus é o limite. Jesus is the limit. Jesus é o And limite. Jesus said this, E Jesus disse: the works I do, as obras que eu faço, you will do, vocês farão, and greater works than e these coisas maiores will you do, vocês também farão, because I go to the Father. porque eu estou indo para o Pai. To not step into the greater works Então, não dar um passo em relação às grandes obras is disobedient to the Master. é desobedecer ao Mestre, Is to be ill-equipped é ser eloquente to disciple the nations. para discipular nações. Jesus told the disciples to wait in the upper room Jesus disse para os discípulos: esperem lá no until cenáculo they receive power até que eles recebessem poder. before the church's first birthday. Antes do primeiro aniversário da igreja, Jesus is not going to come back Jesus não vai voltar for a church that has less power than when she began. para uma igreja que tem menos poder do que aquela que iniciou essa obra. If this thing began in power, Isso começou em poder. the dead being raised, Os mortos eram ressuscitados. Peter's shadow healing A folks, sombra de Pedro curava pessoas. entire cities turning to God, Cidades inteiras se convertiam a Deus. then we're not going to go out of this thing E nós não vamos sair disso, called human history, chamando a história humana, called this present age, chamando dessa presente without the era, glory of God covering the earth e até que a glória de Deus esteja cobrindo toda a terra, like waters cover the sea. como as águas cobrem o mar. Here is our problem. Aqui está então o nosso problema. When it comes to healing, Quando se tem a ver com cura, I've heard too many believers eu já vi que muitos crentes talk about Job. falam sobre Jó. Job had sickness put on him. Jó tinha doenças sobre ele. Job had a hard life. Jó tinha uma vida difícil. The Lord giveth and the Lord taketh away. O Senhor dá, o Senhor tira. But the Bible is clear on this point. Mas a Bíblia é clara nesse ponto. We're to be imitators of Jesus, not imitators of Job. Nós temos que ser imitadores de Jesus e não imitadores de Jó. I'm going to say it to this group over here. Eu vou dizer para esse grupo aqui. We're to be imitators of Jesus. Nós temos que ser imitadores de Not imitators Jesus, of Job. não imitadores de Jó.
God is a God of a second chance. I'm going to come over Deus here é um now. Deus de segunda chance. We're to be imitators of Nós Jesus, precisamos imitar not Jesus, imitators of Job. não imitar o Jó. Amen. Amém. Wow. So where does this thing begin? I want to begin here in the area of praying for the sick. Então, onde isso tudo começa? Eu quero começar agora a trazer para você como orar pelos enfermos. Hebrews Em Hebreus, 11, verse 1 capítulo 11, versículo 1, says, faith is the substance of things hoped for diz que fé é a substância das coisas que se esperam and the evidence of things not seen. e a evidência das coisas que não se veem. So here is what I want to tell you. Então, olha só o que eu quero dizer para você. Looking unto Jesus, the author and perfecter of faith, right? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, certo? Faith begins A fé começa by giving your attention to Jesus através de dar a sua atenção para Jesus and listening to him. e ouvi-lo. If you want to grow in praying for the sick Se você quer crescer em orar pelos enfermos and seeing Jesus results, e ver o resultado de Jesus, how many of you want to pray for the sick and see the sick get well? quantos de vocês querem orar pelos enfermos e ver os enfermos How many of curados? you want to see Jesus' glory and goodness fill the earth? Quantos de vocês querem ver a bondade e a glória de Deus pela terra? Then you have to have a foundation. Então você precisa ter um fundamento. And the Bible lets us know this. Na Bíblia nos ensina isso. 1 Corinthians 3:11. 1 Coríntios 3:11. For there is no other foundation Porque não existe outra that fundação anyone can lay que alguém possa se colocar other than what is laid, Jesus além Christ. daquilo que Jesus já colocou. The foundation of a greater healing anointing O fundamento de uma grande unção de cura is the foundation of Jesus. é o fundamento de Jesus. Somebody say Jesus. Alguém diz aí Jesus. If you're not convinced of Jesus' goodness and power, Se você não estiver convencido da bondade e do poder de Deus, then formulas and principles won't work for you. então os milagres não vão funcionar contigo. Too many people press into a formula when they need to be pressing into Jesus. Muitas pessoas ficam pressionando através de uma fórmula quando elas deviam pressionar para com Jesus. Sometimes we can even operate out of our own experience or our own habits of praying for the sick. Algumas vezes a gente se move na nossa própria experiência, nos próprios hábitos de como orar pelos enfermos. So we end up leaning into our routines Então a gente termina caindo numa rotina, rather than leaning into relationship. ao invés de se mover nisso num relacionamento. Healing grows when we grow with greater trust to the Father. A cura aumenta quando a gente também cresce diante de Deus num ambiente de confiança para com Ele. Okay, I want you to say the word substance. Então eu quero que você fale comigo a palavra substância. Say it again. Fala de novo. The word substance has three meanings. A palavra substância tem 3 significados. In the original Greek, No grego original, first meaning when it says, now faith is the substance. primeira coisa quando diz assim, fé é a substância. What does substance O mean? que é que substância significa? This is literally the three shades of meaning. Isso aqui é literalmente, Number one, primeiro, things as they really are, not as they appear to be. as coisas como elas realmente são e não como elas aparentam ser. When I read that, that blew me away. Quando eu li isso aí me deixou passado. Things as they really are, As coisas tal como elas são, not as they appear to be. não como elas aparentam ser. See, this is what my struggle was in the beginning. Então veja que esse era a minha luta no início. I was thinking that what I saw Eu estava pensando que aquilo What I que eu sensed via, aquilo que eu in the sentia natural realm no ambiente natural was the reality. era a realidade. But no, heaven has the reality. Mas veja, o céu que tem a realidade. What Jesus has promised O que Jesus prometeu is already done. já foi feito. Isaiah 53 Isaías capítulo says that he 53 took diz up our infirmities, que ele tomou sobre si as nossas bore our enfermidades, sickness, as nossas doenças, and by Jesus' stripes were made e whole. pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Notice this. Veja só, Every verb in those verses are past tense. todos os verbos nessa passagem estão no passado, no tempo passado. He took up, Ele levou, he bore. ele tomou. We are healed. Nós fomos curados. It's already done. Já foi feito.
We get caught up in earthly reality, Nós podemos olhar para essa realidade natural, but the heavenly reality mas a realidade celestial is when my mentor, é quando o meu mentor, Mario Murillo, Mário Murillo, everyone else saw a woman in a wheelchair. todo mundo viu aquela mulher na cadeira de rodas. Heaven showed Mario Os céus mostrou ao Mário a woman walking in heels. uma mulher andando curada. It's not things as they appear to be, but things as they are. Não é as coisas como a gente percebe, mas é como elas são. It appears she's paralyzed, Aparentemente ela estava paralítica, but from heaven's perspective, she's healed. mas na perspectiva dos céus ela estava curada. Are you getting this? Você está entendendo isso? I was doing a meeting in Bakersfield, Eu California. estava fazendo uma reunião em Bakersfield, na Califórnia. I was talking about healing. Eu estava falando sobre cura. We prayed for the sick. Oramos pelos enfermos. God gloriously showed up. A glória de Deus se manifestou ali. But the thing I delight the most that night Mas a coisa que eu mais me deleitei naquela noite was there was a man who left the meeting. é que havia um homem que saiu da reunião. He was a truck driver. Ele era um motorista de caminhão. He did it for a living, Ele fazia isso, ele ganhava vida com isso, and he had a big truck. e ele tinha um caminhão grande. And so he had his wife, and his little baby in a car seat in the back of his Então, truck. tinha ali no seu carro a sua esposa, ele e a criança sentada no banco de trás. As he left the meeting, he pulled up to a gas station. Quando ele saiu da reunião, ele foi para um posto de gasolina. He slid in his credit card. He's beginning to pump gas. E aí ele foi direto para o cartão de crédito enquanto estava colocando gás. Right at that moment, a van pulls up. Bem naquele momento, uma van entra. And you could tell that the van had access for someone who was physically impaired. E você via que aquela van que estava chegando era uma van que tinha acessibilidade para pessoas com paralisia. So this guy's pumping his gas. Então aquele cara está colocando ali a gasolina. Sees the van pull up. Ele vê a van chegando. And this couple bring their grandmother out in a wheelchair. E aquele casal tira a avó deles daquela cadeira de rodas. In that moment, Naquele momento, he felt his heart go towards the woman. ele sentiu o coração dele atraído para a mulher. It's so important to love people if É you're going to pray for tão the sick. importante amar as pessoas enquanto você ora pela cura delas. They're not a means to the end, they are the end. Eles não são um caminho para o fim, já são o fim, eles são o foco. They are the object of the Father's affection. Eles são o objetivo da afeição do Pai. They are the reason Jesus died. Eles são a razão pela qual Jesus morreu. This guy had never really, in his own words, ever been used in healing. Aquele homem, nas suas próprias palavras, jamais tinha sido usado para curar. Sometimes we think Às vezes a gente pensa, we got to start off on this little level here. nós precisamos começar nesse nível pequeno aqui. I'm going to pray for you Eu vou orar por você, so your nose doesn't run anymore. para que o seu nariz pare de escorrer. And then I'm going to work my way up. E aí eu vou trabalhando, subindo. This guy didn't have a chance to work his way Aquele up. cara não teve processo gradativo. I believe we move from faith to faith and Eu, from glory to glory. eu creio que a gente se move de fé em fé e de glória em glória. But I believe Jesus can show up at any moment, at any time, Mas eu acredito que Jesus pode se manifestar em qualquer momento, em qualquer tempo. and slap an eviction notice on paralysis. And put an end to paralysis. E ele pode, inclusive, aparecer no momento de uma paralisia. But the guy kind of froze up. Mas aquele cara ficou congelado. He goes, well, what if I pray for her and nothing doesn't happen? Ele disse, se eu orar por ela e nada acontecer? So he watched for a while, Então ele ficou olhando pouco, pumping his gas. colocando a gasolina. They usher grandma into the mini mart. Então eles viram ela entrando ali dentro, naquela loja de conveniência. They're in there for a while. E eles estavam só olhando. He finished pumping his gas. Terminou de colocar a gasolina. A lot of Christians would have left, Algumas perguntas saíram. prayed for her from a distance. Vou orar por ela Jesus, à distância. Jesus, Make her life easier. faz com que a vida dela seja Pray mais you would touch fácil. her. Toca, Let her Senhor. know your love. Faz com que ela sinta teu amor. But something told this guy Mas alguma coisa falou para aquele homem that he needed to step out. que ele precisava dar um passo de fé. Here is what I wonder. Olha só o que eu fiquei pensando. When we die and go to heaven, Quando a gente morrer e vai para o céu, for para o céu. what if in that moment, E se naquele momento God shows a holographic replay of your life? Deus mostrar um replay holográfico da sua vida?
he begins to show you all the opportunities. Ele começar a mostrar a você todas as oportunidades. And kind of almost like a coach E quase como um coach that does a video replay. que fica trazendo o replay do vídeo para você ver. Stops the frame of your life Aí ele para numa cena da sua vida. and says, right there, E ele diz, bem ali, I was ready to heal that woman of eu cancer. estava pronto para curar aquela mulher de câncer. Right there, Bem ali, that girl would have quit cutting herself. aquela mulher iria parar de ficar, aquela menina iria parar de ficar se cortando. Right over there, Bem ali, that man would have gotten saved and not put a gun to his head. aquele homem seria salvo e não colocaria uma arma na sua cabeça. When the Bible says Quando a Bíblia he diz has to wipe every tear from our eye, que ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. I sometimes wonder Algumas vezes eu fico pensando, if maybe some of the tears talvez algumas das lágrimas are because of wasted opportunities. é porque a gente perdeu oportunidades. I believe every day Eu creio que todos os dias opportunities come. oportunidades vêm. They're not gift wrapped. Elas, que palavra é essa? Elas não estão embrulhadas como um presente. Obrigado. So you may not recognize it. Então talvez você não reconheça isso. It doesn't have a beautiful bow on it. Talvez não tenha uma luz ali focada nela. Awesome little Christmas wrapping paper on Ou it. papéis de presente com embrulhos. It comes in the face of an impossibility. Mas vem com a face da coisa que é impossível. But impossibility set the stage for the E eu miraculous. digo para você, a impossibilidade coloca a plataforma para o milagre. This woman comes back out of the store. Aquela mulher saiu daquela loja. So the guy's finished pumping his gas. Então o cara parou de ficar colocando He gasolina walks over to grandma in the e wheelchair. ele foi até aquela avó na cadeira de rodas. He listened to one session on teaching, Ele não ouviu uma sessão de ensino, but he had childlike faith just to believe that his Jesus could do this. mas ele tinha uma fé de uma criança para crer que só Jesus podia fazer aquilo. He asked the lady, "Can I pray for you?" E aí ele perguntou para a mulher, posso orar por você? And grandma nodded her head, yes. E aquela vovó disse sim, But her children who were adults, mas os seus filhos que já eram adultos, they were looking at him like, "No, don't touch grandma." eles ficou olhando para ela assim, ei, não toque na vovó. He didn't pay attention to them. E ele não prestou atenção para eles. He got on his knee on the concrete, Ele se ajoelhou ali In no a gas concreto, station. naquele posto de put his gasolina. hands on grandma's forearms as they're on the wheelchair. Colocou a mão no antebraço da vovó na cadeira de rodas. And he said, "Jesus, E disse, Jesus, you love her. o Senhor a ama. She's supposed to walk. Ela deveria andar. In the name of Jesus, No nome de Jesus, be healed." seja curada. And then he jumps back E aí ele pulou para trás. and he says, "Do you feel any E different?" ele disse, a senhora sentiu alguma coisa diferente? Grandma says, "No, E a vovó disse, não, this is faith." isso é fé. He says, "Well, stand up." Ele disse, então fique de pé. And grandma's looking at him like, "I just told you I don't feel anything." E a vovó estava assim, peraí rapaz, mas eu acabei de dizer para você que eu não He estou said, sentindo "Stand up, stand nada. up." E ele disse, fica de pé, fica de pé. Grandma begins to strain. A avó começou And as she a se begins to levantar e a strain, tremer she enquanto ela se stands levantava. totally up. E ela ficou completamente ereta. Grandma's son and daughter start crying. Aí os filhos daquela senhora começaram a chorar. The truck driver starts crying. E aí o motorista do caminhão começou a His chorar. wife starts crying. A sua esposa começou a chorar. Maybe even his little kid in the jumper seat might have started crying. Talvez até aquela criança que estava no banco de trás começou a chorar. The next night he comes out to our meetings Na noite seguinte ele foi até a nossa reunião. and he testifies of E ele this. testificou sobre isso. And I could look at his wife, she was even crying then. E eu poderia olhar para sua esposa, ela continuava chorando ali. And I go, "Wow, E eu disse, uau, how many times quantas vezes is right in that moment, é bem naquele momento faith looks like this, que a fé parece assim, a love that will extend itself." amor que se estende. Okay, let me Okay. give you the second definition, I'll move quicker. Então deixa eu te dar aqui rapidamente a segunda definição. First definition is substance. O primeiro passo é substância. Things as they really are, not as they appear to be. As coisas como elas são e não como elas aparentam ser. Number two, Número 2. substance means a firm foundation. Substância significa um fundamento firme. Looking unto Jesus Olhando para Jesus is something you can walk on. é algo que dá para você a possibilidade de It's caminhar. substantial. É algo substancial. One day in the midst of a storm, Dia no meio de uma tempestade, the disciples are in a boat. os discípulos estavam num barco. You remember this story? Vocês lembram dessa história? Jesus comes walking to them on the water. Jesus vem andando até eles por sobre as águas. The rest of the disciples, I would imagine all 12 of them are in the boat.
O resto dos discípulos estavam ali dentro do barco. Peter says, Lord, if that's you, E Pedro disse, Senhor, se és tu, invite me to come. me convida para que eu vá até você. Peter gets out of the boat. Pedro sai do barco. He begins to step on the water. E ele começa a pisar na água. He's walking on the water. Ele começa a andar na água. He sees Nemo, finding Nemo. E ele vê o Nemo, fica procurando o Nemo ali. Just kidding. Tô só brincando. And all of a sudden, as he's keeping his eyes on Jesus, he's walking. E de repente ele começa a colocar os olhos de Jesus e ele começa a andar. But in a moment, the storm acts up again. Mas em um momento a tempestade aumenta de novo. Peter takes his eyes off Jesus, Pedro tira os olhos de Jesus, looks at the storm. olha para a tempestade He begins to sink. e aí ele começa a afundar. So here's what I want to tell you. Então escute o que eu quero te dizer. Peter wasn't walking on water. Pedro não estava andando na água. Peter was walking on the word of the Lord. Pedro estava andando na palavra do Senhor. When he partnered with that word, Quando ele fez parceria com the essa faith palavra, became a substance. a fé se tornou substancial. Because if it was just him Porque over water, Porque se fosse ele, teria afundado. looking at a storm wouldn't have caused him to sink. Com certeza olhar para a tempestade faria com que When ele he took his afundasse. eyes off the promiser, Quando ele tirou os olhos daquele que dá a promessa, he broke agreement with the promise. ele quebrou a aliança com aquele Let me que say gera a that again. promessa. Deixa eu falar de novo. When you take your eyes off the capital P promiser, Quando você tira os olhos daquele que é o autor da promessa, you break agreement with the promise. você quebra o acordo com a promessa. So many people want to take a promise and run with it. Muita gente quer pegar a promessa e correr com ela. I'm all for that. Eu creio nisso. But you can't take your eyes off the promiser, Mas você não pode tirar os seus olhos do or autor da you lose promessa. agreement with the promise. Ou você vai quebrar o acordo com a promessa. Peter was sinking Pedro estava afundando with an open invitation to come to Jesus. com um convite aberto para vir até Jesus. But when he looked away from the promiser, Mas quando ele tirou os olhos daquele que promete, he canceled his agreement with the promise. Are you catching ele this? cancelou o seu acordo com a promessa. Você está entendendo isso? Amen. Amen. Amém. Amen. Amém. Let me tell you something else that I believe. Deixa eu Healing. te falar uma outra coisa que eu acredito aqui. Healing is more about the Father being glorified. Que cura tem a ver com o Pai ser glorificado. How many of you want the best for your family? Quantos de vocês querem o melhor para sua família? How many of you have friends? You want the best for them. Quantos de vocês têm amigos e você quer o melhor para os seus amigos? I love it when my friends shine. Eu amo quando os meus amigos brilham. I love it when God uses Eu amo quando Deus os usa, my friends. meus amigos. Why? Por quê? Whether he's using me or not, Porque me usando ou não, what I love o que eu amo is God's will is being accomplished é a vontade de Deus sendo and the cumprida Father is being glorified. e o Pai sendo I glorificado. love to see the Father Eu glorified. amo ver o Pai sendo glorificado. Third definition A terceira definição, of substance. substância. In the original, No original, it literally speaks of this. literalmente fala disso. A title deed or proof we own the property. Título de dono de uma propriedade. A title deed or proof we own the property. Título de alguém que é dono de uma propriedade, a escritura. I can own land A minha própria terra. in Rio de Janeiro, Eu tenho uma terra no Rio de Janeiro, but never have gone there. mas tipo, eu nunca fui lá. But if someone sold me the land Mas se alguém me vendeu a terra and I purchased it, e eu comprei, we did the transaction online. nós fizemos uma transação online, He sends me a title deed. ele me enviou I contrato, own the land, uma escritura, e então eu sou dono daquela terra, even though I've never seen it. mesmo que eu nunca tenha visto. I believe there are realities in the spirit Eu acredito que existam realidades no Espírito, that because of Jesus' price that he's paid, que por causa da fé que Jesus manifestou, you own it, você é dono de coisas, even though you've not seen it yet. mesmo que você ainda não tenha visto. Okay, let me say this to you. Deixa eu falar isso para você. I remember doing a men's conference. Eu estava fazendo uma conferência de homens. A man was having a heart attack. Homem estava tendo ataque cardíaco. He turned all kind of colors that a human being should not turn. E eu vou dizer para você, ele ficou com todo tipo de cor no rosto dele que um ser humano não deveria ter. I got a chance to pray for him. E eu tive a chance de orar por ele.
His color came back to him. A cor dele voltou ao normal. The paramedics had been called. Os paramédicos foram chamados. They took him into the hospital. Levaram aquele homem até o They hospital. released him the next day. E o liberaram no dia seguinte. And they said, we don't really know what's happened, E disseram assim, ó, a gente não sabe o que está acontecendo, but it seems as if you had a severe heart attack. mas parece que você teve um ataque cardíaco But fulminante. everything tells us your heart is okay. Mas tudo para nós aponta que o seu coração está bem. I saw God arrest death. Eu vi Deus arrancar dali a morte. Now, this is why I told you that. É por isso que eu te falei isso. I've never seen God, through our ministry, raise the dead. Eu nunca vi, através do nosso ministério, Deus ressuscitar os But I mortos. believe I got a title deed that says I'm going to raise the dead. Mas eu acredito que eu tenho uma escritura que diz que eu vou ressuscitar os mortos. even though I've not seen it yet, Mesmo que eu ainda não tenha visto, Jesus made me an owner of the property. Jesus me Of fez authority. dono daquela propriedade. He's given me a tongue, and life and death is in this tongue. Ele já disse, está na sua língua o poder da morte e o poder da vida. How many of you are owners? Quantos de vocês aqui são Because of what donos? Jesus purchased. Donos daquilo Amen. que Jesus comprou para vocês. Okay, here we go. Now, quickly, Rapidamente. 4 friends find out 4 amigos descobrem that the house that Jesus in que a casa na qual Jesus está too crowded. está lotada. They can't get in there. Eles não conseguem entrar lá. So they go to the roof. Então eles vão até o telhado. Sometimes you have to go to extremity Algumas vezes você precisa ir a alguma extremidade in order to see impossibilities. para que você veja as impossibilidades. So they go to the roof. Então eles sobem até o teto. And the Bible says E a Bíblia diz they begin to uncover the roof. They pull que eles começam a desfazer o telhado ali. the tiling off the roof. Começa a tirar o teto. And they lowered their paralyzed friend E aí eles abaixam seu amigo paralítico in the room where Jesus is. no lugar, na sala onde Jesus estava. Now follow me. Agora me siga aqui, me They acompanhe. know that the healer is in the room. Eles sabiam que o curador estava na sala. Their friend who has paralysis is here. O amigo que tinha paralisia está aqui. But there's something separating Mas tinha algo que separava the need from the healing. a necessidade da cura. Their job was O trabalho deles to era remove the obstacle remover o obstáculo between the need and the solution. entre a necessidade e a solução. In order to see people get healed, Para que as pessoas, para poder a gente ver we pessoas ser have to be curadas, willing to work through obstacles. nós precisamos estar dispostos a trabalhar nos obstáculos. There are many obstacles. E existem muitos obstáculos. One of them is this. Deles é: My grandmother was one of the most godly people I know. minha avó era uma das mulheres de Deus maiores que eu já conheci. The intercessors from her church prayed for my grandmother when she got cancer. Os intercessores da minha igreja oraram pela minha avó quando ela teve She câncer. got completely healed. Ela foi completamente curada, I still hadn't gotten saved yet. mas ela ainda não foi salva, não está salva ainda. But in that moment, I knew her Jesus was real. Mas naquele momento, eu não era salvo naquela época, mas eu sabia naquele momento Jesus é real. Later on, Depois, cancer appeared in a total different place. o câncer apareceu num lugar completamente diferente. About 3 years later, Mais ou menos uns 3 anos depois, same ladies came and prayed as for her. mesmas mulheres vieram e oraram por ela. But my grandmother died and went to heaven with cancer. Mas a minha avó morreu e foi para o céu. She didn't have cancer in heaven, though. Ela não tinha câncer no céu, mas ela morreu com a enfermidade. Now, here's what many of us do. Agora, veja o que muitos de nós faz. Standard of God's word is Jesus is a healer. O padrão da palavra de Deus é Jesus é quem cura. My hand right here is my current experience. A minha mão aqui é a minha experiência atual. So many people lower the standard of God's word to their current level of experience. Algumas pessoas abaixam o padrão da palavra de Deus para o seu nível de experiência pessoal. Rather than Ao invés de fight to raise their level of experience to the standard of God's word. lutar para aumentar o seu nível de experiência ao padrão da palavra de Deus. Amen. Amém. There is a tendency Há uma tendência when you've prayed and not gotten God results quando você ora e não recebe os resultados que esperava. to base God's nature Para você começa a basear a natureza de Deus on your circumstance and not scripture. nas suas circunstâncias e não nas escrituras. I believe Eu acredito that my God heals cancer. que o meu Deus cura câncer And if anything, e qualquer coisa. I've gone after cancer even more
E agora, mais do que tudo, eu vou perseguir o câncer ainda mais. Because that devil dare put his hand on my grandmother. Porque aquele diabo ousou colocar a mão sobre a minha avó. So what am I doing? Então o que eu estou fazendo? I'm contending Eu estou to lutando raise my current level of para experience aumentar o meu nível atual de to what God experiência. said is available. Até o padrão daquilo que Deus diz que é possível e está disponível. Sometimes Algumas vezes there's an obstacle existe obstáculo of religious thinking. de pensamento And the religioso. religious thinking E o pensamento is religioso keeping us from Jesus. nos mantém afastado de Because Jesus. watch this. Veja só, There were Pharisees and Sadducees in the room with Jesus. naquela sala havia fariseus e saduceus com Jesus. And it says the Pharisees and Sadducees were sitting by. E diz que os fariseus e saduceus estavam sentados ali. That's what the spirit of religion does. É aí o que o espírito de religião faz. It sits by, Ele fica sentado ali but it próximo, never leans in. mas nunca entra no negócio. It never enters into the fullness. Nunca vai à plenitude. It sits by the fire. Fica só sentado perto do fogo. It sits by evangelism. Senta perto do It evangelismo. sits by miracles. Senta perto dos milagres. But we begin to realize Mas a gente começa a entender two important points. dois pontos importantes. It says in the scripture, Diz aqui nas escrituras: the presence of the Lord was there to heal them. a presença do Senhor estava presente para curá-los. Who is the them? Quem são eles? Okay, remember, Então lembra, the paralyzed man hadn't been let down o yet. homem paralítico ainda não tinha descido. And even if he has, E ainda se ele tivesse, the Bible says them, not him. a Bíblia fala eles, não ele. What the Bible is telling us O que a Bíblia está dizendo para is nós the presence of the Lord was there to heal Pharisees and Sadducees that had diseases. é que a presença de Deus estava ali para curar os fariseus e os saduceus que tinham doenças. So it's possible Então é possível to be in the presence of healing estar na presença da cura, no ambiente de cura, and not receive your healing. e não receber a sua cura. It's not that God doesn't want to heal. Não é que Deus não queira curar, It's your posture towards the healer. é a sua postura para com aquele que cura. Seriously, are you getting this? I need you to get Peraí, eu this. Come preciso on. que você entenda. Você está entendendo isso? Jesus addressed it. Jesus estava falando. He says, why do you reason in your hearts? Por que que vocês estão arrazoando no coração de What he's vocês? saying is, O que ele estava dizendo era: you have gone carnal. vocês estão sendo carnais. You have fleshly things going on. Vocês estão com pensamentos carnais acontecendo na mente de And it's vocês. running interference with the healing anointing that's present to heal you. E isso está interferindo a atmosfera de cura daquilo que Deus quer fazer em vocês. No one would have known Ninguém saberia that Jesus was there to heal someone que Jesus estava ali para curar alguém if desperation and hunger and faith hadn't broken into the room. se desespero de ser curado não tivesse acontecido naquele ambiente. These people would have walked up Aqueles caras teriam saído, with diseases and infirmities teriam entrado com enfermidades e doenças and would have walked back. e teria saído do mesmo jeito. And get this, E entenda só, it wasn't that Jesus didn't want to heal them. não é que Jesus não queria curá-los. The Bible says the presence of the Lord was there to heal them. A Bíblia diz que a presença do Senhor estava lá para curá-los. Is it possible É possível that the presence of the Lord is there to heal them on this street corner right here? que a presença do Senhor esteja presente para curá-los ali na esquina daquela rua ali. That the presence of the Lord is there to heal people at the mall. Que a presença do Senhor está presente para curar as pessoas no shopping. The presence of the Lord is there to heal them at your job or your school. A presença do Senhor está ali para curar pessoas no seu trabalho, na sua escola. But because we're sitting by and reasoning, Mas porque a gente está simplesmente sentado, racionalizando, we don't realize that the presence of the Lord could begin to break out nós não temos o entendimento de que a presença de Deus quer se manifestar. if someone will uncover the truth. Quando alguém descobre a verdade. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. They weren't just pulling a roof off. Eles não só estavam tirando as telhas daquele They were lugar. uncovering the truth. Eles estavam descobrindo a Jesus verdade. is the healer. Jesus é quem cura. Now, amen. Amém. James 1:17 says this. Tiago 1,17 diz: Jesus, God the Father, is the Father of lights, and every good and perfect gift comes from him. que todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. We will not possess boldness for healing Nós não
não possuímos a ousadia para a cura for ourselves or anyone else para nós mesmos ou para qualquer outra pessoa. if we believe that sickness is God's will. Se a gente crer que a doença faz parte da vontade de Deus. One of the greatest, most defeating prayers anyone could pray Uma das orações mais derrotadas que alguém pode fazer is to pray for someone. é para orar por alguém And I say, Lord, e dizer: Senhor, heal his rotator cuff cura, Senhor, o ombro dele, if it be your will. se for a tua vontade. Here is the problem with that. Veja o problema com isso. Number one, Número 1, God doesn't have sickness to put on people. Deus não tem doença para colocar nas We pessoas. read every good and perfect gift comes from Nós above. lemos: todo dom perfeito vem do Pai das luzes. The Father of lights, O Pai das luzes. within whom there's no variation. Então, em quem não tem sombra de dúvida ou variação. The thief comes to kill, steal, and destroy. O diabo, o ladrão, é que veio para matar, roubar e destruir. Don't get the job descriptions mixed up. Então não troque a função de trabalho deles. Diabo é diferente de Deus. You see, people say, well, God used sickness to teach me something. Veja, algumas pessoas vão dizer: Deus usou aquela doença para me ensinar algo. Well, couldn't God teach you something without sickness? Mas será que Deus não podia te ensinar algo sem doença? Is the power of Holy Spirit conviction not strong enough that we got to put malaria on you? Será que o poder de Deus, o Espírito Santo, não é suficiente, que Deus tem que colocar em How você uma malária? How many of you believe the Holy Spirit is better than that? Come on, Quantos somebody. que vocês acreditam que o Espírito Santo é melhor do que isso? We need to be convinced of God's goodness. Precisamos ser convencidos sobre a bondade de Deus. So now let me give you some practical steps and then we're going to pray for the sick. Então right agora a gente quer dar para vocês alguns passos práticos e então vamos here. orar I pelos want you to enfermos. believe with me Eu quero que você creia junto comigo for mighty miracles of healing to be released here. por grandes milagres que irão acontecer aqui. But I also want you Mas eu também quero que você to use these keys. use essas chaves. Remember, we're not pressing into principles. Veja, a gente não está fazendo aqui fórmulas. We're not pressing into promises. A gente não está perseguindo We're princípios pressing ou promessas. into the promiser. A gente está perseguindo aquele que é o dono da promessa. So I just want to give you some keys. Então eu quero te dar algumas chaves. But what we're going to do Então veja o que a gente vai is fazer. take these keys outside of É here tomar essas chaves e ir para fora. and see miracles of E healing ver milagres de cura so that acontecer. people can say, Para que pessoas possam surely dizer: God is in this place and be amazed. verdadeiramente Deus está nesse lugar. Okay, Vamos lá. here you go. Here are some things that I feel, again, this is not a formula. Veja, isso não é uma fórmula, Some things I can help you. mas é algumas coisas que podem ajudar você. The first thing I do, A primeira coisa que eu faço, I begin to ask the Lord to give me love for people. eu começo a pedir ao Senhor que me dê amor It's pelas always got to pessoas. begin with love. Tudo tem que começar em amor. In that moment, Naquele momento, I allow the love of the Lord to direct me. eu permito com que o amor do Senhor me direcione. I even ask God to give me more love. Eu ainda peço a Deus que me dê mais amor. I'm not trying to love them with Sean's love. Eu não, sorry? Sean's, my love. Eu não quero amar a pessoa com o meu próprio amor. My love will fail. My love is weak. O meu amor é fraco, o meu amor vai falhar. The Father's love is full. The Mas Father's o love is amor do perfect. Pai é completo, é grande, é The forte. Bible says, follow the way of love, yet eagerly desire spiritual gifts. A Bíblia diz para a gente seguir, desejar o amor e buscar os melhores dons espirituais. Love is God's railroad tracks that lead you to exploits. O amor de Deus é a trilha que vai te levar ao lugar certo. His children that He's preordained miracles for. Os seus filhos já foram pré-ordenados a se moverem em milagres. Okay, so now I love the person. Então eu amo a pessoa. I spent time in the secret place, Eu invisto tempo no lugar secreto establishing and strengthening my connection to the healer. e eu estabeleço uma conexão com o dono da cura, com aquele This que is cura. so important. Isso é muito importante. I used to see healing ministers, Geralmente eu já vi ministros de and if they cura prayed a certain way, e eles oram de determinada I would maneira. pray that way. Então eu vou orar daquele If they jeito. had a certain mannerism, Se eles têm algum tipo de I would trejeito, kind of do that mannerism. eu vou fazer daquele trejeito And I também. went seeing people get healed. E eu já vi, porque eu quero ver pessoas ser curadas. I went back to God. Aí eu imitei as I pessoas, said, God, I'm doing what they're doing. não vi ser curada, voltei para Deus e disse: Deus, eu quero fazer o que eles estavam fazendo. How come I'm not seeing what they're seeing? Como que eu não posso ver o que eles estão vendo? And the Lord said, because you missed the best part. E o Senhor disse: porque você perdeu a melhor parte. The best part is that they first got alone with me. A melhor parte é que primeiro eles estiveram a sós comigo.
The thing I like to do, these aren't rules. As coisas que eu estou falando para você, gente, não é regras. It's like if you're going to make a cake, Se você vai fazer um bolo, you're going to have flour, você vai ter farinha, eggs, vai ter ovo, butter, vai ter manteiga, sugar, vai ter açúcar, but it's going to mix up. mas vai ter que misturar tudo. You can make a lot of cakes that way. Você pode fazer muitos bolos Different dessa kind of maneira. cakes. Diferentes tipos de bolo. I'm not telling you how the cake is going to, what kind of cake you have. Eu não estou dizendo para você que tipo de bolo você vai ter. The cake is healing. O bolo é a cura. I'm giving you some Eu ingredients. estou dando a você alguns ingredientes. Here we go. Então vamos lá. I love to ask the person, Então pergunto à pessoa if I've not gotten a word of knowledge, que se eu não tiver tido uma palavra de conhecimento, specifically describing their condition, especificamente descrevendo a condição dela, I ask them, can I pray for you? eu pergunto para ela, posso orar por você? Is there any pain in your body? Is there something I could pray for? Tem alguma dor no seu corpo ou algo que eu possa orar? A good place as a good ingredient is to ask them what they need. Bom ingrediente é perguntar à pessoa o que você precisa. Why is that important? Por que isso é Because it's importante? establishing Porque nós estamos aí estabelecendo agreement. acordo. They want to be healed of asthma. Eles querem ser curados de God asma. the Father's already healed them of asthma. E Deus Pai quer curá-lo da asma. And I can come in agreement with that E reality. eu posso chegar em acordo com essa realidade. Sometimes I see people, Algumas vezes eu vejo they have pessoas an obvious infirmity, que eles têm uma enfermidade óbvia, but they won't mention the infirmity. mas eles não vão mencionar aquela Oh, would you enfermidade. pray for my son? Aí eles vão dizer, vocês podem orar pelos meus Would you filhos? pray for my job? Você pode orar pelo meu trabalho? And I go, I'd love to pray for your son and Eu digo, job. eu amo orar pelo seu trabalho, pelo But seu can I filho. also pray Mas será que eu posso também orar for your arm because it's in a brace? pelo seu braço, porque você está com gesso? They give you permission. Eles te dão permissão. I think that's important. Eu acho que isso é importante. Ingredient number one. Esse é o ingrediente número 1. Ingredient, not a rule, an ingredient. Veja, ingrediente não é uma regra. Sometimes, because I saw Jesus do this, Algumas vezes, porque eu já vi Jesus fazer isso. as I'm asking them the problem, Enquanto eu estou perguntando para ele sobre o problema, I'm becoming Father conscious and asking the Father what He's doing. eu estou me tornando ali conectado com a mente de Deus e estou perguntando para ele, Senhor, o que o Senhor está fazendo. So I usually like to talk to the person before I immediately jump into prayer. Então, normalmente, eu gosto de conversar com a pessoa antes So I de may ask mergulhar em them, oração. how did that happen to you? Aí eu pergunto, como que isso How aconteceu com long have você? you had that condition? Quanto tempo você tem essa condição? I'm listening to them Eu estou escutando a eles. and I'm picking up clues, E aí eu estou pegando dicas. not in the natural, Não no natural. but what the Holy Spirit is pointing out. Estou pegando pistas, não no natural, mas daquilo que o Espírito Santo está mostrando. So you've established the connection with the Father. Então você estabelece uma conexão loving com the o person Pai. in front of you. Você ama a pessoa na sua frente. You begin by talking to them, Você começa falando com asking ela, them what is the problem. perguntando para ela qual é o problema. And this is something I think is important. Isso é algo que eu acredito ser importante. Keep your eyes open, look and discern. Mantém os seus olhos abertos para discernir. Look at what the Lord may be doing. Veja o que o Senhor pode estar fazendo. You might see them begin to shake. Talvez você veja a pessoa começar a tremer. You might begin to see them start to swoon. Talvez você comece a ver ela se mover, se balançar. They may start kind of bowing down a little bit. Talvez eles comecem a tentar se abaixar um pouco. These are indicators that the Holy Spirit's presence is encountering Isso them. são indicadores de que o Espírito Santo está agindo ali. Sometimes you may not see anything, Algumas vezes você não vai ver nada, but I still believe mas eu ainda creio that if we pray, healing virtue can touch them. que se nós orarmos, aquela virtude de cura vai tocar aquelas So I'm pessoas. not discouraged by what I'm not seeing. Então eu não estou desencorajado por aquilo que ainda não estou vendo. But sometimes you could be encouraged by what you do see. Mas às vezes você se torna encorajado ainda mais por aquilo que você vê. Now here's another thing. Então aqui tem uma outra So coisa. important ingredient. É um ingrediente importantíssimo. Tune into His peace Esteja conectado, sintonizado com a sua paz. and relax. A paz do Senhor e relaxe. Relax. Relaxe. I see people get too worked up. Eu vejo pessoas ficarem muito aperreadas. I'm an excitable person. I think you've seen Eu that. sou uma pessoa meio aperreada também, eu acho que vocês já veem isso. But sometimes I find people Mas às vezes eu encontro pessoas can try to drum up their emotions tentando lidar com as suas emoções, to kind of help the Holy Spirit move. tentando ajudar o mover do Espírito Santo. When the Bible says, let peace reign as umpire in your heart, Quando a Bíblia diz que a paz de Cristo é o juiz no seu coração, é o I árbitro. try to remain in peace. Então eu tento me manter em paz.
The next thing that I'm doing in this moment, A próxima coisa que eu estou fazendo nesse momento, I'm kind of waiting on his presence. eu estou esperando na sua presença. I'm not saying Eu não estou dizendo that I couldn't do this. que eu não possa fazer isso. Sickness go, Enfermidade saia, healing come. cura venha. Move your shoulder. Agora move teu ombro. That can happen. Isso pode acontecer. But sometimes Mas às vezes I'll continue to pray, eu vou continuar orando, maybe even underneath my breath in the spirit, mesmo sussurrando em espírito. and I'm waiting on God's E eu presence. estou esperando na presença When I de feel Deus. that presence, Quando eu sinto aquela presença, I know there's a transaction taking eu sei place. que ali está acontecendo uma transação espiritual. Now, Agora, here is very practical things. tem algumas coisas bem práticas. When it's appropriate, Quando for apropriado, lay your hand on the area where they need healing. coloque a mão na área que a pessoa precisa de cura. If it's not appropriate, Se não for apropriado, don't put your hand there. por favor, não coloque a sua mão lá. Let them put their hand there. Por exemplo, não bote a sua mão Or lá. you put your hand on their Ou forehead. coloque a sua mão na You put cabeça your hand on their shoulder. ou no ombro. Always be appropriate. Sempre em lugares If, apropriados. if I'm out in the marketplace and it's a lady, Se eu estiver lá fora e tiver uma mulher, I would let Krista lay hands on her. eu vou chamar a Cristo para colocar a mão sobre ela. If it's a me and a couple guys, Se é um homem, I'll ask permission. aí eu vou pedir permissão para Is ele. it okay if I pray for you? Cara, será que eu posso orar por você? Is it okay if I place my hand on your shoulder? Será que eu posso colocar minha mão nos seus ombros? Sometimes ladies have gone through stuff, Algumas vezes as mulheres passam por coisas. and you putting your hand on them as a guy could be very uncomfortable for E them. você, como homem, colocando a mão sobre ela, So it can, pode se tornar it can- desconfortável it can- demais. it can work against Então, aquela ação pode trabalhar contra the healing we're trying to bring. contra o processo de cura que quer acontecer. Now discern, Agora veja, because discernir, sometimes the physical sickness discerna, porque às vezes a enfermidade física is not the deepest problem. não é o problema profundo, não é a raiz. Sometimes the deepest problem might be the state of their heart. Às vezes a profundidade do problema está na condição do coração, da alma. There's bitterness. Tem falta de amargura. They don't know or feel worthy of the Father's love. Eles não se sentem dignos do amor do Pai. They've got some area of extreme unforgiveness towards someone. Eles têm áreas que eles não liberaram perdão para alguém. Sometimes you have to help them with that. Às vezes você precisa ajudar as pessoas com isso. So once you lay hands on them, Então, quando você coloca a mão neles, command that body part to be healed. ordene que aquela parte do corpo seja curada. Again, this is an ingredient. Novamente, isso é um ingrediente. I've seen people get healed Já vi pessoas serem all curadas kinds of de ways. todas as maneiras. But I might say, Mas eu preciso dizer, pain go, dor saia, healing come, cura venha, shoulder be restored ombro seja restaurado. in Jesus' Em name. nome de Jesus. So what I did is I placed my hand on that area Então o que eu fiz foi, eu coloquei a Command the mão body naquela part hora e ordenei aquela parte to do be corpo healed. ser curada. and then I command the spirit of sickness to go. E aí eu ordeno o espírito de enfermidade que saia. You still with me? Ainda está comigo aqui? Then I may ask him, what couldn't you do before? Então eu vou perguntar, e aí, o que é que você não podia fazer antes? Were you able to lift your shoulder? Será que você podia levantar seu They may braço? say maybe halfway. Ah, talvez pela metade. I say, well, let's just check it out. Então Let's do vamos, it. faz, vê se você levanta tudo até o final. And then all of a sudden they'll begin to labor. Oh, I can't believe they E aí lift de their hand all repente the a way pessoa up. levanta e diz, uau, não acreditei, eu vejo o milagre. When you pray for the sick, Quando você ora pelo enfermo, it's important to ask them to check and look for a miracle. é importante que você peça que eles chequem, veja se o milagre If you're aconteceu. expecting God to show up, Se você está esperando que Deus se manifeste, why would you walk away before seeing the por results? que você vai embora antes de ver o resultado? Now, you probably don't have this problem. Veja, talvez você não tenha esse problema. In California, Na Califórnia, people would sue you as pessoas vão processar você. if in the process of doing something, Se você no processo você está fazendo algo they couldn't do it and they injured themselves. que eles não podiam fazer e aí eles fazem se I've never machucam. had that happen. Eu nunca tive isso But acontecendo. sometimes I'll do this. Mas algumas vezes eu faço. How would you know if you got a breakthrough? Como que você sabe se aconteceu um romper aí? Check it. Dá uma olhada. Now, I've left it to him Eu deixei para ele to move his shoulder. para mover o ombro. I've not tried to tell him to do something. Eu não estou dizendo para ele que ele deve mover o ombro. But I believe Mas eu creio. Jesus told a man with a withered arm Jesus falou para aquela to do mulher something he couldn't do. com um problema que ela deveria He fazer said, o que não "Stretch forth poderia your hand." fazer. Estenda o seu braço. And the moment the man did it, E no momento que aquele homem fez aquilo, he was healed. ele foi curado. So this is important. Então isso é importante. This is where faith is É activated. aí onde a fé age. And finally, E finalmente, evaluate avalie
And if E necessary, se for necessário, repeat these steps again. repita esses passos So maybe he novamente. can now move his arm a little higher. Então talvez agora ele possa mover esse braço um pouquinho mais alto. So I go back and I say, let's pray again. Aí eu vou para trás e começo a orar de novo. Lay hands on him. Coloca a mão sobre ele. Command the sickness to go. Ordeno a enfermidade que saia. Invite the healer to touch him. Peço a cura que toque nele. I challenge him in that moment. Eu desafio naquele Now momento. check it and look again. Agora vamos lá de novo, desafio novamente. Remember, Jesus prayed for a blind man twice. Veja, Jesus orou por um homem cego 2 vezes. First time the blind man seen men looking like trees. A primeira vez aquele homem viu homens como árvores. Second time, A segunda vez he saw perfectly. ele viu perfeitamente. Okay, you guys ready? Vocês estão prontos? Super excited. Muito empolgado eu estou Super aqui. excited. We can get Muito the worship empolgado. team to come. Será que a gente pode ter adoração vindo? How many of you got something out of this? Quantos de vocês aprenderam algo com isso hoje de manhã? Awesome. Awesome. Tremendo. Hallelujah. 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 Krista, how you doing? How many of you appreciate my wife, Krista? Quantos de vocês apreciam minha esposa, Krista? We're going to step out with some words of knowledge for healing. Nós vamos agora começar a dar um passo com relação à palavra de conhecimento para a cura. What I feel it does is it raises the corporate faith in the room. O que eu sinto que isso faz com que a fé corporativa aumente no ambiente. But I believe the biggest miracles, Mas eu acredito que o maior milagre, the most miracles, o maior dos milagres, would take place when you pray for one another. acontece quando você ora uns pelos outros. So would you just invite Holy Spirit right now? Então você pode convidar ao Espírito Santo agora. Begin to honor His presence right now. Comece a honrar a presença do Espírito Santo aqui. Begin to look to the promiser, Comece a olhar para aquele que é o dono da promessa. hungry to bring Him glory, Esteja faminto para dar glória a Ele, but hungering for the more. mas também esteja faminto As pedindo this por team mais, leads us. enquanto o grupo adora.